A procura online por explicações aumentou 50% em 3 meses. Alguns explicadores dizem que a pandemia deixou falhas na aprendizagem. É a altura de exames. Sexta-feira começou a época com o de matemática do 9º ano e hoje foi a vez dos alunos do 12º começarem as provas com o de português. Uma altura de pressão para os estudantes que recorrem a explicações particulares. Mas nesta questão, a pandemia veio alterar os hábitos de consumo e os jovens passaram a procurar mais explicações online. De acordo com o JN, só a plataforma SuperProf nos últimos 3 meses apresentou um crescimento de 49% no número de sessões. Ao jornal Marta Valadas, refere ainda que antes da Covid-19 havia 70.283 alunos ativos e agora há 218.515 estudantes a utilizar a plataforma, um aumento de mais de 210%. Os preços são variados, depende da disciplina e do grau de ensino. Na plataforma, os alunos podem escolher o explicador, fazer a busca por localização geográfica e decidir se querem explicações online ou presencial, mas a preferência continuam a ser as aulas presenciais. Nas disciplinas mais escolhidas para rever e alvo de mais explicações destacam-se português, matemática e biologia e geologia do 11º e 12º ano. Em alguns casos junta-se ainda a física e química, mas esta é uma tendência que também está a mudar e agora os alunos do 9º ano surgem cada vez mais com a necessidade de ajuda para estudar para os exames nacionais. Lacunas que, segundo a proprietária de um espaço de explicações, são resultado da altura da pandemia. Por outro lado, há também quem diga que se traduz na forma apressada como a matéria foi dada nas escolas este ano, devido às várias greves. Os portos de Lisboa e do Funchal estão no top 10 das infraestruturas portuárias da Europa com maiores níveis de poluição associada a navios de cruzeiro. É o que indica um estudo divulgado pela Associação Ambientalista Zero com base em dados do ano passado. Portugal mantém o 6º lugar entre os países europeus com maiores níveis de emissão de óxido de enxofre emitido pelos navios de cruzeiro. Em primeiro lugar está Itália, seguida de Espanha, Grécia, Noruega e França. Estes poluentes são responsáveis por doenças cardiovasculares e respiratórias, além de contribuírem para consequências negativas no equilíbrio dos ecossistemas no que toca ao oceano. E para nos ajudar a perceber melhor estes dados, junta-se agora em direto por videochamada Carolina Silva, da Associação Ambientalista Zero. Boa noite, bem-vinda. Que medidas devem ser tomadas urgentemente em nome da saúde e do ambiente? Boa noite. Desde logo podemos ver o exemplo de Veneza, que em 2019 ocupava o primeiro lugar do porto mais poluído da Europa e que em 2022 desceu para a 41ª posição e fê-lo ao banir a entrada de grandes navios de cruzeiro em Porto a partir de 2021. Portanto, esta seria a medida restritiva mais agravada que poderia ser aplicada por vários portos, mas não será a única. Aqui em Portugal é muito curioso olhar para a possibilidade de fornecimento de eletricidade aos navios quando estão atracados em Porto, por exemplo, que é algo que, aliás, o Porto de Lisboa já está a equacionar e implementar a partir de 2026, e será interessante ver também os restantes portos portugueses e também europeus a seguirem no mesmo caminho. Obviamente que quando falamos numa perspectiva também de médio e longo prazo, vamos falar de uma transição para combustíveis alternativos, que sejam verdadeiramente limpos, e falamos, claro, de combustíveis renováveis de origem não biológica, por oposição aos combustíveis fósseis que são utilizados na sua grande maioria pelos maiores operadores de cruzeiros hoje em dia. E se essas medidas não forem implementadas e estes números se mantiverem, Carolina, o que é que se pode esperar em termos de impacto social e, sobretudo, ambiental? Infelizmente, a tendência será essa, porque estamos ainda relativamente atrasados na aplicação deste tipo de medidas e, obviamente, e como falávamos há pouco, em termos ambientais, estamos a olhar para cada vez maior acidificação
do oceano, eutrofização também, com grandes impactos no equilíbrio dos ecossistemas. Obviamente que em termos de saúde pública, se estes níveis de poluição continuarem a aumentar, como tem sido a tendência, aliás, infelizmente, sentir-nos também, em termos de saúde pública, do agravamento deste tipo de doenças que estão associadas à inalação destes poluentes atmosféricos. Carolina, poderá haver aqui uma relação com o turismo também, uma vez que Lisboa é certamente uma das cidades que mais atrai turistas na Europa? Sim, certamente. Aliás, se nós olharmos para o top 10 do ranking dos portos mais poluídos por navios de cruzeiro, nós vemos cidades muito turísticas. Aliás, Barcelona ocupa o primeiro lugar e o Porto de Civitavecchia, em Roma, ocupa o segundo, por exemplo. E, portanto, sim, há aqui uma relação bastante grande com o turismo. Há aqui uma percepção de que este tipo de indústria é de valor acrescentado. Na nossa perspectiva, o equilíbrio entre este valor acrescentado a nível económico e os impactos ambientais e para a saúde pública está bastante desfasado, ou seja, o retorno económico que poderá advir deste tipo de indústria não compensará certamente os impactos negativos e os efeitos negativos que terá tanto no ambiente como na própria saúde. E consegue dar-nos um pouco mais, de forma mais concreta, alguns exemplos das consequências para a saúde, para que quem nos ouve possa perceber a gravidade da situação? Claro, aliás, este estudo até refere de uma forma mais abrangente, não apenas para a indústria dos navios de cruzeiro, mas para o transporte marítimo em geral. Nós estamos a falar de cerca de 250 mil mortes prematuras por ano associadas à poluição oriunda dos navios. E um caso que eu considero também bastante importante e bastante preocupante é o número de 6,4 milhões de casos de asma infantil por ano em todo o mundo. Portanto, é fácil de ver concretamente o impacto desta indústria na vida das pessoas. Em comunicado, a Associação alertou também para as falsas soluções, como é o caso do gás fóssil. É normal haver esta propaganda enganosa, digamos assim? Felizmente, não só é normal, como é cada vez mais frequente, e é, aliás, uma das campanhas mais badaladas de greenwashing levadas a cabo pelos grandes operadores de cruzeiro, e neste caso, especificamente pela MSC Cruise Lines, que é, aliás, um dos maiores responsáveis por esta poluição ao nível europeu. E nós temos visto aqui um crescimento deste tipo de campanhas, porque obviamente apela à falta de um certo conhecimento relativamente aos impactos negativos destas supostas soluções. E aqui falamos mais concretamente do gás natural liquefeito, que não deixa de ser um combustível fóssil e que em termos climáticos, aliás, é mais danoso do que o próprio CO2. Portanto, o gás natural liquefeito é composto por metano, maioritariamente, e devido às fugas de metano que ocorrem nos motores deste tipo de navios, temos aqui um potencial de agravamento das alterações climáticas muito maior, porque como tanto tem também um potencial de aquecimento global 80 vezes superior ao do dióxido de carbono. Muito bem. Há um caminho a percorrer ainda. Carolina Silva, obrigada pela sua participação neste jornal e boa noite. Boa noite.